Olá, Francisco, a falar-vos de Aradas. Uma notícia que eu já queria falar há algum tempo, mas não tive a oportunidade ainda, é do Chega juntar-se ao grupo dos patriotas europeus, juntamente com do qual faz parte Orbán e Fico, da Hungria e da Eslováquia. Isto é importante porque basicamente os patriotas europeus são um grupo de políticos pró-russos que estão investidos no esforço de Moscovo para dividir a Europa e destruir aquilo que a Europa representa. O que, portanto, significa que o Chega está a atrair a Europa e Portugal ao juntar-se a essas pessoas. Isto tem repercussões mais complicadas, uma vez que a razão pela qual o Ventura e o Chega se juntaram aos patriotas europeus é porque é um bloco que estava a precisar de aliados e o Ventura estava a precisar de aliados para si próprio, para se elevar a si próprio no panorama político. Contudo, eu não me opunha completamente à existência do Chega. Eu acho que como oposição aos governos que temos tido tem feito um esforço louvável em chamar a atenção para as partes mais podres desses governos. Contudo, este ponto de se juntar aos patriotas europeus para mim é um ponto de viragem na minha percepção sobre o partido, uma vez que significa que todas essas aparentes tentativas de proteger Portugal e os cidadãos portugueses são claramente só uma ferramenta para chegarem onde querem. Isto porque não há nada de bom em apoiar a Rússia e os chamados patriotas europeus. O objetivo último da Rússia é a divisão da Europa, a reconquista dos antigos territórios do Império Russo e garantir a hegemonia da Rússia sobre a Europa e a Eurásia em geral. Há uma teoria que o Putin subscreve e que define muito a política russa, que é a teoria da, como é que ele chamaria, da terra-coração, da Heartland, em que define que a Rússia é o centro do mundo e é o seu dever de gerir os territórios inferiores que rodeiam a Rússia. Isto também é importante na perspectiva dos oligarcas russos e de Putin, como um deles, porque é o que os vai manter no poder. Agora, porque é que uma coisa aparentemente tão pequena como as movimentações do Chega me preocupam? Porque a Europa vai ficar cada vez mais isolada e cada vez mais rodeada de inimigos. O assassinato do Trump, ou a tentativa de assassinato do Trump, aliás, apenas elevou o apoio que ele tem e eu acho que terá sido um dos primeiros tiros da Segunda Guerra Civil Americana e vai apenas acelerar o processo de isolamento dos Estados Unidos dos assuntos do mundo. Como se costuma dizer, que os americanos agarrem nas armas e forem para casa, o mundo se cuida. Isto porque, pois é outro elemento importante, ao longo dos últimos 80 anos, foi o poder de fogo americano que manteve o mundo mais ou menos estável. Eu sei que os americanos cometeram muitos crimes também, a invasão de Granada, do Panamá e outras coisas que mais fizeram, a invasão do Iraque em 2003. No entanto, um fato curioso é que do final da Segunda Guerra Mundial até ao início do século XXI, morreram menos pessoas em conflitos armados que no espaço entre as duas guerras mundiais. Porquê? Porque no espaço entre as duas guerras mundiais todos os países estavam a correr para capturar territórios que achavam pertencer-lhes. Havia manifestações imensas em quase todos os países e morreu muita gente. O poder fogo americano impediu grandes aventurismos. A Guerra Fria contra a União Soviética tornou o mundo ironicamente estável, se olharmos para o passado, com os americanos a fugir do palco mundial para se preocuparem com os seus assuntos internos.
basicamente o vazio poder fica a quem o desejar mais agarrar nessa influência. A China é neste momento um Estado absolutamente totalitário, é basicamente a vontade e os desejos de Xi Jinping. A Rússia está a ser a mesma coisa para Putin, e com estes dois poderosos inimigos, já para não falar no Irão e no que é que o Irão pretende fazer com o Médio Oriente ou a Arábia Saudita, e com estes dois inimigos temos a Europa a ficar, com estes inimigos a Europa fica cada vez mais isolada. E o que é que interessa aqui para nós europeus? A capacidade económica que temos na Europa existe por causa da União Europeia. Sem isso, cada país está dependente das suas capacidades económicas, das suas redes de negócios, etc. Mas o que é importante é que o nível de vida ia descer muito comparado ao que temos agora. Até em Portugal. Imaginem em Portugal ainda pior que já está. É o que vai acontecer sem a União Europeia. E não venham com ilusões. Mas o escudo vai ficar mais barato, vamos poder exportar mais. Está bem. E o que importarem? Nós importamos muito. E nunca iremos conseguir importar, produzir tudo o que nós precisamos em Portugal. Ok? Tipo, eu ouvi falar essas ideias, são simplesmente loucas. São simplesmente loucura. Depois, uma Europa dividida é uma Europa em que cada um vai tentar capturar o que precisa para si próprio. Sem os acordos europeus, que é que nos garante que os espanhóis não vão mandar água pelo Tejo abaixo quando nós precisamos. Ou seja, uma Europa dividida é basicamente o fim não só da estabilidade económica que temos, não só da prosperidade que o mundo tem tido nas últimas décadas, ou nas décadas antes da crise de 2008, vai ser também o fim do humanismo. Esta para mim é uma das partes que mais me interessa, porque como alguém que é democrata e humanista, eu acredito na democracia, acredito no valor da vida humana, mas o que vemos na guerra que a Rússia está a travar, e que já mandou mais de 500 mil homens para a morte, porque o Putin quer ficar no poder. Temos a China, de Xi Jinping, em que quem se lhe opõe desaparece e nem sequer convém falar dele, porque quem fala dele também vai desaparecer. E temos uma América em que o Trump havia tornar-se o primeiro rei da América. Trump. Nesses países o humanismo está morto. Ou está em grave risco de morrer no caso dos Estados Unidos. A democracia também. A democracia já morreu nos Estados Unidos há bastante tempo. Com dois partidos, eles basicamente escolhem o mau e o pior. E com o Biden senil, o Trump tem muitas hipóteses de ganhar. Na China, na Rússia, no Irão, na Índia, nesses países não há direitos humanos. Quem acha que a Europa é tirânica e está a tiranizar as minorias e as mulheres e isso tudo, vá para esses países e veja bem que eles tratam as minorias étnicas e sexuais. Portanto, se a Europa cair, morre tudo aquilo que foi criado desde a Revolução Francesa. E voltamos à Idade Média. E aquilo que eu tenho chamado tacitamente de a nova era da guerra. Por isso, porque é que eu acho que o Chega a juntar-se aos patriotas europeus é traição? Porque os patriotas europeus estão investidos na destruição do humanismo e da democracia. Façam disso o que acharem melhor.